Olá, meus irmãos, meus amigos. Estamos naquela semana que se chama Semana Santa. Duas datas, duas épocas, ocasiões importantes para o cristianismo, o Natal e a Semana da Paixão. Por quê? Porque o Natal, Jesus nasce para ser o Salvador e vai cumprir a sua missão terrena, realizar aquilo que ele recebeu do Pai como missão nesse mundo, vai ensinar, vai pregar o Evangelho do Reino. O Evangelho do Reino. Ele veio para pregar o reino de Deus. E ele faz isso. Pregar o reino de Deus incluía a libertação dos cativos, os cativos do pecado, do diabo, que estavam aprisionados por essas entidades, vamos dizer assim, né? Pecado e também Satanás. Jesus veio para pôr em liberdade os cativos. E como eu disse anteriormente, duas ocasiões importantes para o cristianismo, para a humanidade, o nascimento de Jesus e a sua morte. Porque a morte de Jesus, ela concretiza a obra redentora, vamos dizer assim, na sua primeira parte. Porque a segunda parte da obra redentora é a volta de Jesus. Mas já com a morte de Jesus, a obra redentora já está consumada, como ele mesmo falou na cruz, que estava tudo consumado. Pois bem, aqui na Epístola de Paulo aos Romanos, no capítulo 8, no capítulo 8 de Romanos, verso 33 e 34, eu quero ler, que diz assim: quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? No verso 34. É Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Está aqui um resumo que o apóstolo Paulo faz do que Cristo fez e o que Cristo está fazendo agora. E, corroborando com isto, eu quero ler também Hebreus, capítulo 7, versículo 25, que diz: por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Por isso eu quero falar essas poucas palavras com esse título: o que Cristo fez e o que Cristo está fazendo por nós. Ele morreu, ressuscitou, e o que ele faz por nós agora é interceder. Aqui diz que ele intercede por nós. Intercede por nós. Cristo Jesus que morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Olha, gente, isso aqui é coisa grande, é coisa bonita, é coisa maravilhosa. Saber que nós temos diante de Deus o Pai, Jesus Cristo, intercedendo por nós. Intercedendo para quê? Pelas nossas falhas,
pelas nossas imperfeições e também nos salvando. Porque essa é a principal missão de Jesus, como João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Portanto, a vida eterna é otorgada por Jesus. Ele tem esse poder de nos dar a vida eterna. Eu gostaria de chamar a sua atenção para esse fato muito importante. Porque a Bíblia fala pouco sobre esse além túmulo, mas a Bíblia nos ensina a viver de tal modo que quando chegar do lado de lá, nós vamos encontrar a realidade espiritual preparada por Jesus. Porque ele disse em João 14, que vou preparar-vos lugar. Então Jesus está preparando lugar para mim e para você. Portanto, a Páscoa cristã, que na realidade Páscoa é uma festa judaica, no cristianismo ela não existe, ela é apenas a época em que Jesus morreu, que era a Páscoa judaica, mas no cristianismo existe a ceia do Senhor, que substituiu a Páscoa, agora é a ceia do Senhor, a celebração da morte e da ressurreição de Jesus na ceia. De forma que o que Jesus fez, ele morreu, entregou a sua vida para me salvar e para salvar você também. E agora, como diz aqui o apóstolo Paulo, e também Hebreus, está dizendo, e tantos outros textos concordam e falam também assim, que Jesus está intercedendo por nós diante do Pai. E eu quero chamar a sua atenção para você prestar bem atenção como você está vivendo. Porque o dia que você chegar do lado de lá, você verá a realidade espiritual, que ela é mais real do que a vida aqui na Terra. Isso já diziam os gregos, Platão, mas importante é aquilo que Jesus fala, que foi preparar um lugar para nós, e virá um dia para nos buscar, para esse lugar. Mas antes que chegue o dia da ressurreição, da nossa ressurreição, nós já estaremos no paraíso que Jesus prometeu ao ladrão que estava do lado dele, que iria com ele para o paraíso. De forma que é importante nós atentarmos para estas palavras, para não deixar para a última hora, porque pode ser muito tarde. Experiências da humanidade com morte, quase morte e ressurreição têm demonstrado, principalmente nos últimos dias, que é perigoso deixar estas questões para depois da morte. Como nós temos visto essas experiências, essas pessoas, mas a Bíblia nos fala disso, que uma vez que esteja do lado de lá, é definitivo. Você deve pensar como que está a sua vida agora e decidir por Jesus. Entregar sua vida e seu coração para Jesus, para a salvação, que você não deixe para a última hora. Jesus morreu, ressuscitou, está intercedendo por nós. Aceite isso, creia nisso e receba a salvação. Antes de encerrar, quero orar por você. Senhor meu Deus, abençoe esse ouvinte que me ouve agora, que ele possa entender estas coisas, entregar sua vida para Jesus Cristo, sendo salvo, salvo pela obra que Jesus já fez, que intercede por nós agora, mas já morreu e já ressuscitou. Que o Senhor abra o entendimento das pessoas para crer e entender isso. Amém.